Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Então, nós vamos dar continuidade às nossas aulas da anatomia do sistema digestório. A aula de hoje, então, nós vamos finalizar esse sistema. Nós já vimos, toda a parte introdutória, todos os órgãos que constituem o trato digestório. Citamos algumas funções relacionadas com esses órgãos, algumas características. E na aula de hoje, nós vamos trabalhar com os órgãos anexos ao sistema digestório, os órgãos acessórios, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer comentário, manda um e-mail ou deixe aí nos comentários que nós podemos discutir. Vamos lá então. Primeiro dos órgãos, acessórios ao sistema digestório são as glândulas salivares, de importância fundamental no processo digestivo, nós temos dois grandes conjuntos de glândulas salivares, presentes aqui no nosso sistema digestório. Nós temos as glândulas salivares maiores, que nós estamos vendo aqui nessa imagem, e nós temos as glândulas salivares menores, que são glândulas que estão espalhadas por toda a cavidade da boca, cavidade oral. Então, essa saliva, ela é secretada em uma quantidade muito pouca, muito pequena, apenas o necessário para manter a nossa boca e a nossa faringe úmidas, E além disso, com uma função extremamente importante para manter a nossa boca e os nossos dentes limpos, Afinal de contas, a nossa saliva, devido ao seu pH e devido a vários outros fatores, ele tem uma ação que controla o crescimento bacteriano na cavidade da boca e na superfície dos nossos dentes. Por isso é importante que se tenha a saliva. Pessoas que salivam muito pouco, pessoas que fazem uso de quimioterapia, de radioterapia, Então tem um problema, na produção de saliva, tem uma xerostomia, que é a redução significativa na quantidade de saliva que é produzida, levando a ressecamento, levando a aumento na probabilidade de infecções e de cáries dentárias. Então vamos trabalhar um pouquinho com essas glândulas. A saliva, ela é constituída de 99,5% de água e 0,5% de solutos. Dentre esses solutos nós temos os íons, cálcio, bicarbonato, vários solutos que fazem parte então da composição química da saliva. Temos também uma importante figurante do nosso sistema imune, que é a imunoglobulina A. Então, ela tem essa capacidade de controle da microbiota da cavidade da boca. Tem a lisozima, que tem a função antibacteriana, a amilase, lipase, que são enzimas. Lipase, na cavidade da boca, lipase salivar, uma quantidade muito baixa, mas ela é encontrada, A amilase é encontrada em maior quantidade na saliva. Como eu havia dito para vocês, a primeira das glândulas, do grupo de glândulas, são as glândulas salivares menores. São glândulas que estão espalhadas nos lábios, então glândulas labiais. Nós temos no palato glândulas palatinas, nós temos na faringe glândulas faríngeas, nós temos na superfície da língua glândulas linguais. Essas produzem de 5 a 8% do total de saliva, é uma porcentagem muito pequena, mas essa concentração, essa quantidade de saliva produzida já é suficiente para manter, então, a lubrificação da cavidade oral e da faringe. Um detalhe importante para essas glândulas salivares menores é que os tumores que acometem essas glândulas frequentemente são tumores malignos, são cânceres. Tá? Então, essa importância, na aula passada, em que eu mostrei uma língua para vocês com adenocarcinoma, um câncer de língua, muito provavelmente é um câncer que acometeu uma glândula salivar menor, tá certo?
E nós temos as glândulas salivares maiores, né, que são aquelas responsáveis mesmo pela produção de uma grande quantidade de saliva. Então, nós podemos citar a parótida, na região aqui da bochecha, em cima do ramo da mandíbula, né, sobre o músculo masseter. Então, nós temos aqui a glândula parótida. Abaixo do ângulo da mandíbula aqui e do corpo, nós temos uma glândula submandibular. E aqui abaixo da língua, uma glândula sublingual. São chamados, então, de glândulas salivares maiores. Todo mundo já ouviu falar de uma doença, né, infecciosa muito comum chamada de cachumba. A cachumba, ela é uma infecção viral que acomete, né, o parênquima da parótida. Então, levando ao aumento dessa glândula, né, em indivíduos muito jovens, adolescentes, né? Então, são os mais propensos a serem infectados. Observando nessa imagem, então aqui eu estou mostrando para vocês a parótida com o ducto parotídeo, o músculo masseter. Então, a parótida é muito grande, ela pode ter uma parótida acessória, né? Então, essa é uma variação anatômica. Abaixo do ramo da mandíbula, aqui nós temos a submandibular. E aqui abaixo da língua nós temos as glândulas sublinguais, né? Então, a língua foi seccionada. Então, aqui a parte, né, anterior. Então, aqui nós temos as glândulas sublinguais. Aqui as submandibulares. Aqui é o ducto da glândula submandibular, que se abre, né, na região inferior da língua, próximo ali ao frênulo da língua. Quando nós observamos nesse cadáver, então eu posso observar aqui a glândula parótida, bem grande, bem visível, com, né, a parótida acessória, que é uma variação anatômica, né, um pedacinho aqui da submandibular. E nessa imagem, nessa ilustração, nós podemos observar, então, quando ocorre uma parotidite, né, uma infecção, né, quando acontece a cachumba, então eu tenho um aumento dessa glândula, ocorre um processo inflamatório devido à infecção viral e à própria colonização do vírus nessas células, e aí a parótida ela aumenta muito de tamanho, tá certo? Bom, tendo em vista que nós já começamos com a parótidas, com as glândulas salivares, a próxima glândula que nós vamos observar é o fígado. O fígado é a maior glândula do corpo, fica localizado na cavidade abdominal, imediatamente abaixo do músculo diafragma, que nós podemos observar o músculo diafragma, ocupando regiões do hipocôndrio direito, região epigástrica. Então, esse órgão aqui, né, mais à direita, é o nosso fígado. Quando nós observamos, né, a parte anterior do fígado, nós podemos ver uma divisão, uma primeira divisão do fígado aqui. A divisão em lobo direito do fígado, que é maior, e o lobo esquerdo do fígado, que é menor. Esses lobos, eles não são simétricos, né, como vocês podem observar aqui. O fígado recebe sangue pela artéria hepática, né, recebe um fluxo sanguíneo muito intenso, justamente pela sua função de desintoxicação do organismo, de metabolização. Então, o fluxo sanguíneo para o fígado é muito intenso. Como eu já havia dito para vocês lá na aula de sistema circulatório, né, o fígado, os rins e o nosso encéfalo são os campeões em fluxo sanguíneo, né? Recebem, então, lá cerca de 20% do débito cardíaco cada um desses órgãos quando estão em funcionamento. Nós temos outros lobos ainda no fígado que nós vamos ver, né, mais adiante. Então, observando aqui uma imagem, então, lobo direito do fígado, um lobo muito grande, parcialmente, né, e externamente separado pelo ligamento falciforme aqui. Então, aqui eu tenho um ligamento falciforme, que é uma prega do nosso peritônio. Eu tenho aqui o lobo esquerdo do fígado.
Existe uma área nua do fígado, uma área em que ele não possui, né, a cobertura pelo ligamento coronário. E aqui no final do ligamento falciforme, nós temos o ligamento redondo do fígado. Esse ligamento falciforme envolve o ligamento redondo e prende-se, né, lá na cicatriz umbilical. Então, o fígado, como nós já vimos, é o único órgão, né, na cavidade abdominal que está preso na parede anterior do abdômen, lá na cicatriz umbilical. Observamos aqui um pedacinho da vesícula biliar, né, logo abaixo aqui do lobo direito do fígado. Observando uma face inferior do fígado, né, então a mesma coisa, o lobo direito, o lobo esquerdo, o ligamento redondo do fígado, a vesícula biliar. Do ladinho da vesícula biliar, nós temos um outro lobo, olha aqui, o lobo quadrado, né? Por que será colocar o nome de lobo quadrado? É só olhar para ele, né? Então, lobo quadrado tem o formato quadrangular. Na outra extremidade, nós temos um lobo caudado. Então, aqui, lobo direito, lobo esquerdo, lobo quadrado do ladinho da vesícula biliar e o lobo caudado do ladinho aqui da nossa veia cava inferior. Como vasos, nós temos a artéria hepática própria, a veia porta do fígado. Lembram lá do sistema endócrino que tinha um sistema porta, né, hipotálamo, hipófise ou porta hipofisário? Aqui no fígado ocorre o mesmo sistema porta. Existe lá os capilares nos órgãos, né, nos intestinos, tem uma veia porta. Dentro do fígado tem uma segunda rede capilar, né, que leva esse sangue, então, para que ele seja metabolizado. Tudo bem? Olhando a vesícula biliar, nós vamos falar mais sobre ela, né, um pouco mais à frente. Como funções, né, lá na fisiologia, vocês devem estudar muito as funções do fígado. Então, vamos analisar aqui a imagem primeiro. Então, aqui o diafragma. Aqui a veia cava inferior, já que o fígado foi seccionado, né, justamente para mostrar aqui a veia cava inferior, que nós observamos aqui, ó, nessa parte aqui, né, inferior do fígado. Nós podemos observar aqui a vesícula biliar, né, com seus ductos, a artéria hepática própria, outras coisas nessa imagem. Aqui nós temos o baço, que faz parte do sistema linfático, o duodeno, que nós já vimos, e o pâncreas, né? Então, aqui são as estruturas que nós estamos observando nesta imagem. De forma geral, o fígado armazena o glicogênio, né? Ele é liberado em resposta ao glucagon, aquele hormônio que nós já vimos também nas aulas passadas. É importante para a produção da bile, né? Vesícula biliar, ela só armazena a bile. Quem produz a bile é o fígado, tá? Então, o fígado produz, armazena na vesícula biliar. Quando essa bile é necessária, né, eu tenho um reflexo que faz com que ocorra a contração dessa vesícula biliar para que a bile seja enviada para o duodeno, lá na papila maior do duodeno. Tá? Função mais importante do fígado é a desintoxicação do nosso organismo, né? Drogas, medicamentos, o álcool, então tudo isso passa pelo fígado, né, para que o nosso organismo ele não tenha uma toxicidade muito elevada. Quando o fígado não trabalha de forma adequada, aí nós temos vários problemas, né, em decorrência disso. Tá? Complementando, né, nosso fígado, a vesícula biliar é um saco muscular localizado na face inferior do fígado, próximo ao lobo quadrado, né? Função, como eu disse para vocês, é de armazenar a bile, ela não produz bile, ela só armazena a bile. E saindo da vesícula biliar, nós temos um ducto, chamado de ducto cístico. Esse ducto cístico, depois que ele se junta com o ducto hepático, ele vai se chamar ducto colédoco. E esse ducto colédoco é ele quem vai lá para o duodeno. Vamos ver na próxima imagem isso. Então, aqui a vesícula biliar. Aqui nós temos os ductos hepáticos provenientes lá do fígado,
né, ducto cístico, aqui os ductos hepáticos. Esses ductos hepáticos se unem com o ducto cístico e formam o ducto colédoco. Mesma coisa, ductos hepáticos, né, direito e esquerdo, hepático comum, o ducto cístico. Após esse ponto, nós temos aqui o ducto colédoco, tá? Ducto colédoco. Bom, esse ducto colédoco desemboca na papila maior do duodeno. Olha aqui, ó, bem aqui. Tudo bem? Junto com o ducto pancreático, tá? Então, a bile que é armazenada na vesícula biliar, ela é lançada para o ducto cístico, atinge aqui o ducto colédoco e é liberada aqui no duodeno, na papila maior do duodeno. Já o pâncreas, ele está localizado na cavidade abdominal. Ele possui como regiões uma cabeça, o corpo e a cauda. A cabeça do pâncreas, ela está localizada aqui aderida ao duodeno e a cauda do pâncreas está aderida aqui ligada ao baço. Tá? Então se estende do duodeno ao baço. Produz, né, uma glândula mista, produz hormônios e produz também as secreções que fazem parte, né, do processo digestivo, né, como enzimas inativas, o próprio suco pancreático com bicarbonato, né, e isso tudo é transportado pelo ducto pancreático até a papila maior do duodeno. Nessa imagem nós podemos ver certinho isso. Aqui é o duodeno, a cabeça do pâncreas, o corpo do pâncreas e a cauda do pâncreas. Quando nós fazemos uma secção interna, nós podemos observar aqui um ducto pancreático. Vejam, esse ducto ele não transporta hormônios. Os hormônios são transportados pela via circulatória. Então, esse ducto faz parte, né, da porção exócrina do pâncreas, que transporta, então, as secreções que auxiliam no processo digestivo. Tudo bem? Terminando, então, aqui na papila maior do duodeno, podendo ter um ducto pancreático acessório aqui, né, que desemboca na papila menor do duodeno. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, bem rapidinho, só para nós abordarmos esses órgãos. Qualquer dúvida, qualquer comentário, né, mande para mim, que nós vamos discutindo sobre isso, né? Então, lembre-se também que, em termos de alimentação, tudo que é bom para o coração também faz bem para o nosso cérebro. Então, se você quer potencializar lá o seu cérebro, veja quais são os alimentos, né, que potencializam o sistema cardiovascular e, com isso, você também vai auxiliar o seu cérebro. Um excelente dia, uma excelente semana, uma bola para vocês e até a próxima.